Sejam muito bem-vindos ao Kira Grace Podcast. Eu peguei um avião lá do Brasil, vim para Califórnia, atrás do meu grande ídolo, mestre, referência, uma pessoa que fez demais pelo jiu-jitsu e continua fazendo, levantou a bandeira e defendeu o nome da nossa família com muita honra, coragem. Prazer é todo meu. Muito obrigada, mestre. Eu queria saber, olha só, você mora agora na Califórnia, morou no Brasil, veio pra Califórnia, depois voltou um pouquinho pro Brasil, agora tá aqui. Como é que é a sua rotina? Como é que tá o Rickson hoje? Olha, o Rickson tá feliz, tá motivado, tá realmente preocupado com a influência que o jiu-jitsu pode trazer para a comunidade, entendeu? E muito embora numa forma diferente, quando eu digo diferente é porque até um certo ponto, como membro da família, como representante do jiu-jitsu, eu pensava numa eficiência para o jiu-jitsu, em termos de cada vez trabalhar mais na melhor defesa, no melhor ataque, na melhor maneira de competir, passar isso para os membros da família, passar isso para os alunos e fazer com que a competição se transformasse em uma forma de demonstrar nossa eficiência para o mundo e para os inimigos. Mas, com o passar do tempo, com os meus machucados, com a minha idade, eu comecei a perceber que muita coisa do meu jiu-jitsu tinha diminuído em termos de eficiência para poder lutar, em termos de interesse na competição, etc. E eu comecei a ver que existia uma parte, uma percentagem de jiu-jitsu que continuava comigo assim diariamente para todos os meus afazeres. E eu comecei a perceber que o jiu-jitsu invisível é o jiu-jitsu que fica com a gente o tempo todo. E a minha motivação hoje em dia está em exatamente explorar essa área e desenvolver protocolos de prática que ajudem as pessoas a entenderem melhor esse jiu-jitsu invisível, que não é, o jiu-jitsu é invisível, eu tenho que acreditar que ele exista. Não, você tem que sentir o jiu-jitsu de uma forma muito pessoal, muito interna. E com esse jiu-jitsu invisível, eu comecei a desenvolver bem a respiração, a visualização, a estratégia, a distribuição de peso, a base, coisas que são praticamente, quando você coloca a situação base, por exemplo, é uma coisa que te dá equilíbrio, mas pode ser um equilíbrio físico para você não tomar uma queda, ou pode ser um equilíbrio de quem sabe o que está falando para poder falar de medicina, de engenharia ou qualquer coisa. A base é uma coisa que você precisa ter na vida para se sentir confortável em cima do objetivo que você está querendo. Da mesma forma que estratégia. Você pode fazer uma estratégia para ganhar um campeonato, pode fazer uma estratégia para conquistar uma namorada, pode fazer uma estratégia para comprar um carro, para passar na faculdade. Quando você começa a entender que a vida depende de uma certa estratégia e que você tem que ter a disciplina e a capacidade de conseguir esse plano, você começa a entender que a estratégia faz parte do processo invisível que leva você à vitória, à conquista. Então essa parte que eu considero como jiu-jitsu invisível se tornou a maior motivação da minha vida. E eu aqui nos Estados Unidos, eu procuro passar esse entendimento, procuro criar. Estou agora, através da Jiu-Jitsu Global Federation, criando programas de prática que sejam bem acessíveis para as pessoas, entendeu? E feliz da vida por poder trazer esse conhecimento e essa prática para o mundo moderno, entendeu? Porque o que eu vejo hoje é que o jiu-jitsu pode influenciar as pessoas não só para vencer através da luta, mas também conquistar a vitória sem lutar. Depende da sua personalidade, depende da sua maneira de agir. E uma coisa que fez eu prestar atenção nisso é que, em termos de média, para cada 10 alunos novos que uma academia aceita, num ambiente de jiu-jitsu comum, competitivo, num ambiente de treino, para cada 10 alunos que entram nessa academia, 8 vão sair em 6 meses. Porque eles não vão gostar do treino, porque vão se machucar, porque vão estar expostos ali a um desconforto que eles não estão acostumados e perdem a possibilidade de continuar uma prática que os levem através da vida para resolver problemas, para serem melhores pais, melhores filhos, melhores patrões e empregados, entendeu?
Então eu vejo aí que existe aí um serviço que o jiu-jitsu pode prestar que está um pouquinho abaixo do que eu esperava, do que eu espero. E é exatamente a minha motivação hoje em dia, está em trabalhar esse jiu-jitsu para que todas as pessoas possam tirar esse proveito maravilhoso e, eventualmente, entender que eles podem conquistar sem lutar, entendeu? Eles podem se defender simplesmente por uma boa estratégia, terem a paz de espírito e o controle. Com relação à respiração, uma das coisas mais importantes e interessantes de saber é que o pulmão, ele é o único órgão que é ligado ao cérebro e ao coração de uma forma muito direta. E o cérebro e o coração são os únicos órgãos no corpo que dão e recebem informação. Ou seja, você lê um e-mail, você entra em pânico, fica nervoso, através da respiração você pode afetar isso e trazer a sua calma de novo. Entendeu? Então, a parte prática do jiu-jitsu pode ser completamente aumentada se você começa a usar melhor a sua respiração, melhor a sua capacidade de interagir com os problemas. Não só isso, mas também um treinamento de base, um treinamento de entendimento de movimento de alavanca, de possibilidades que vão adicionar muito na sua vida, no seu dia a dia, como pai, como empregado, o que seja. Mestre, para a pessoa aprender isso, você está ensinando tudo no seu site também? Suas aulas online? Não, qual o caminho para um professor seguir essa linha que você... Eu estou acabando de formatar uma prática direcionada a esse jiu-jitsu invisível. É uma prática que não está sendo comercializada, ou seja, vendida, passada à frente ainda, porque eu estou formatando todo o aspecto fundamental dessas práticas, entendeu? Nas aulas que tem que ser feitas. Através da federação eu estou botando posições fundamentais de jiu-jitsu, esportivo, práticas de defesa pessoal que são interessantes, tudo isso é super válido. Mas a minha motivação principal agora está na formatação desse programa de jiu-jitsu invisível para que possa ser praticado em colégio, em igreja, na praia, com filho, com esposa, com kimono, sem kimono, é uma coisa bem... Imagina um Tai Chi Chuan A2, entendeu? Um negócio super válido, porque você começa a descobrir as suas sensibilidades, entendeu? Começa a desenvolver o elemento de conexão, porque um dos grandes problemas hoje da humanidade está sendo que nós, com o desenvolvimento, nós estamos ficando desumanizados. A robótica, a internet, a tecnologia fazem com que você se torne cada vez menos humano e mais interagindo virtualmente e tendo todo um processo de conforto e de tecnologia para que você fique... Não precisa nem pegar água, a água vem na sua boca. Então a ideia de você se humanizar é exatamente perceber a sua resposta, a sua conexão com outro ser humano. Existe um problema hoje da mocidade que chamam aqui a síndrome do quarto, né? A Room Syndrome, que um garoto de 12, 13 anos, que não é normal, fica no quarto o dia inteiro brincando na internet, social media, e avatar, etc. Sem interagir com a família, né? Exato. E aí você perde a possibilidade de dar para esse garoto a capacidade de cumprimentar, olhar no olho, namorar, interagir, dizer não, dizer sim. Então, quanto mais o jiu-jitsu pode participar nessa parte de humanização, só por esse fato já é um grande valor, já adiciona um grande valor para a prática, entendeu? Esquece a competição, esquece a vitória como lutador. Mas só dá a você a capacidade de... Cumprimenta a minha mão. Olha que mão, entendeu? Eu não sei nem cumprimentar. Outro aperta demais, mostra... Então o equilíbrio está no meio. E esse equilíbrio pode ser oferecido através de uma prática sensível de jiu-jitsu, entendeu? Mas, mestre, como é que um aluno que está assistindo a gente aqui, como é que ele sabe, assim, aonde que eu vou treinar, como que eu escolho esse espaço? Porque, normalmente, acho que 99% dos espaços focam somente na competição. Exato. Eu acho que, com esse projeto caminhando bem, isso vai trazer uma promoção de um jiu-jitsu que é mais fácil, que é mais no sentido de interage melhor com as pessoas, não exige tanto do aluno, não exige que ele seja forte, que ele seja competidor, que ele seja com coração de guerreiro, entendeu?
Essa parte está indo muito bem, vai continuar indo a vida toda. Eu não preciso me preocupar com os guerreiros. Eu tenho que me preocupar com os que são mais frágeis. Quem mais precisa do jiu-jitsu. E são os que mais precisam, exatamente. Então, para isso, o ambiente de prática, o que eu quero de você na prática são outras coisas essenciais. Não é só a tua coragem, a tua força, a tua pujança. Então, isso primeiro tem que ser desenvolvido como um bloco completo de informação, para que possa ser oferecido, e aí os professores vão começar a entender, porque eu vejo isso como um movimento crescente que não vai parar. A percepção do jiu-jitsu invisível é a percepção da luta para o futuro, entendeu? Não para competir, mas para adicionar ao ser humano o que ele precisa para se tornar o melhor ser humano possível, entendeu? Eu acho que aí é que existe aí um pacote de informação que é completamente... não tem preço, entendeu? E essa prática, ela está totalmente aliada à filosofia de vida, à filosofia do jiu-jitsu como um todo, né, mestre? Claro. Como é que você pode descrever a filosofia do jiu-jitsu? A filosofia do jiu-jitsu, eu vejo que é uma coisa de você, através das suas experiências, né? Que você pode ter a filosofia do jiu-jitsu aplicada no mundo corporativo. Você pode ter a filosofia do jiu-jitsu aplicada no mundo esportivo, competição. Você pode aplicar a filosofia do jiu-jitsu no mundo de relações, de relacionamento. Então, qualquer que seja a maneira com que você se confronta, com o que você encara a missão, você usa o jiu-jitsu de uma forma de fortalecimento. Porque você acredita que você, através desse jiu-jitsu, você se conhece de uma forma onde você acredita que você possa resistir o imprevisível, que você possa estar confortável no inferno, que você possa sobreviver e conquistar o que está na sua mente. Então o jiu-jitsu ele simplesmente é um tônico que trabalha em você para que você aumente as suas possibilidades. Se você quer ser um campeão, você, além do jiu-jitsu que você aprendeu, você vai ter que treinar infinitamente, vai passar horas e horas no tatame suando, estourando a orelha, forçando, porque faz parte do seu gol. Mas, às vezes, você quer ser um bom empresário. O jiu-jitsu pode fortalecer você de uma forma muito intelectual, de uma forma muito presente, de você saber o que você está assinando, de você fazer um bom contrato, de você perceber quase que intuitivamente aquilo que favorece a você ou não. Então, o jiu-jitsu é um tônico para a sua mente, para o seu corpo, para o seu espírito. Mas por que o jiu-jitsu é a arte marcial mais eficiente? Porque ela não tem uma regra. Ela se põe em situações... o jiu-jitsu, o entendimento do jiu-jitsu está em você entender que em qualquer posição você tem elementos. O striking, por exemplo, soco. Sim. Você pode ser o Mike Tyson. Se você não tiver a distância para me dar um soco, não há, então, através do jiu-jitsu, eu percebo a distância, eu percebo as posições, eu percebo as suas vantagens. Eu percebo que nas minhas posições de desconforto eu posso encontrar um escudo que me dê conforto, entendeu? Eu luto em pé, eu luto no chão, eu luto com kimono, eu luto sem kimono, é completo. Diferente do boxe, ou do kickbox, ou do wrestling, que são grandes esportes, mas estão dentro de um quadrado, de um boxe. Entendeu? Eu vejo que o jiu-jitsu ele está fora do boxe. Você pode trazer o jiu-jitsu para qualquer tipo de situação, ele vai ter alguma coisa para fazer, entendeu? Ele não vai estar... O verdadeiro jiu-jitsu dá a você chance de lutar um vale-tudo, de lutar um vale-tudo, no caso, mais do que o MMA, com mais abrangentes regras, ou então lutar MMA, ou lutar com kimono, lutar sem kimono, lutar na rua, em casa, com tatame, sem tatame. É uma coisa abrangente que dá a você uma capacidade de entendimento e de resolução do problema de uma forma muito única. Só jiu-jitsu salva. Só jiu-jitsu salva. Mestre, eu queria falar sobre a sua espiritualidade. Assim, eu cresci te assistindo, né, vendo suas entrevistas e vendo suas lutas e tudo, te admirando muito. E eu lembro que você já trazia a respiração quando ninguém falava sobre isso. E você meditava, você tinha esse lado muito espiritual, muito presente. Como é que você trabalha isso? Como é que você começou a trabalhar isso? Ou isso já veio de você? Respiração foi sempre um grande problema para o atleta, né? E eu, com 12 anos de idade, treinando com adultos,
recebi uma gravata de um faixa azul e por pânico eu bati. Fiquei cansado. Fiquei pânico, fiquei claustrofóbico, bati, mas fiquei chateado, porque eu sabia que não deveria bater em gravata. Nesse mesmo dia eu fui para casa, pedi pro meu irmão Hollis, tinha um tapete, eu estiquei na beirada do tapete, assim, com os braços para cima, esticadinho, e falei para ele me enrolar no tapete, como se fosse um burrito, no verão do Rio de Janeiro, e só me tira daqui a 10 minutos. O primeiro minuto foi sufocante, foi terrível, porque era só o cheiro ruim do tapete, eu tinha que acreditar que o ar estava entrando pelo buraquinho e respirando. Depois eu comecei a pensar na praia, comecei a pensar nas gaivotas, na brisa do mar, na água de coco. Aí comecei a ficar mais calmo e o meu irmão me liberou daqui a 10 minutos, ele me liberou. Eu passei por um momento claustrofóbico, mas sobrevivi. E a partir daí, eu me senti que eu tinha me fortalecido com aquela experiência. Nesse mesmo ano eu fiz mais 3 vezes isso. E depois eu senti que eu não precisava mais, eu não ficava mais agoniado. Eu conseguiria controlar meu claustrophobic feeling, né? meu sentimento de claustrofobia. Sim. Passaram-se alguns anos e eu fui introduzido ao Orlando Canning. Eu tive aula com ele também. Que ele me mostrou a capacidade de movimentar movimentos e habilidade, mobilidades e força e conexão e equilíbrio, coordenação motora, ginástica natural. A gente sempre fez muito bioginástica. Então, foi ali um divisor de água para mim, porque através dessa prática de respirar e movimentar, eu consegui uma coisa única, que era um estado meditativo, de empty mind, de cabeça vazia, entendeu? De conseguir ficar fazendo a minha prática e esquecer dos pensamentos, esquecer quem é que está na porta, quem é que está falando comigo, quem não está. O mestre Orlando, ele me falou sobre uma vez que ele estava numa aula com você e você começou a entrar nos movimentos, na respiração, que aí ele parou e ficou só te assistindo. Exato. E aí ele começou a chorar, porque ele falou assim, ele estava num estado tão incrível assim de meditação, exato, com movimento, e ele fala sempre que você foi o melhor aluno dele. Foi nesse mesmo dia, entendeu, que ele me falou isso. Ele falou: Rickson, você não precisa mais aprender nada comigo. Falei: por quê, mestre? Porque ele falou: você conseguiu entrar num estado de meditação e movimento. Você está fazendo... Eu te chamei algumas vezes durante esse período, mas na última hora você ficou completamente desligado. E eu fiquei impressionado com esse resultado. E a partir dessa prática eu comecei a entender que eu conseguia desligar do meu cérebro, da minha parte consciente, qualquer hora que eu quisesse, entendeu? Eu fazia uma prática e ficava meditando nessa prática, né? Porque a meditação bota você num estado de cabeça vazia, entendeu? E isso aumenta a tua intuição, aumenta a tua capacidade de entender o que você não pode entender, entendeu? Você cria uma mente espiritualizada. E foi uma prática que eu nunca mais larguei. E hoje em dia você faz isso quando sempre? Ou... Muito menos. Porque devido às minhas deficiências agora, meus machucados nas costas, no quadril, entendeu? Também tive uma degeneração nervosa, entendeu? Há 2 anos fui diagnosticado com Parkinson. Então muita coisa que eu gostaria de fazer fisicamente eu estou diminuindo. Mas ao mesmo tempo... Como foi esse diagnóstico, mestre? Como foi você receber esse diagnóstico? Para mim não foi nada muito assim traumático, entendeu? Eu vejo que eu estou pronto na minha vida para qualquer coisa. Eu aceito bem, não só as coisas, os meus erros, como as minhas vitórias, eu aceito bem a minha vida e o que eu já fiz, entendeu? Então eu estou feliz hoje. Mas essa deficiência neurológica abriu os meus olhos para a minha idade, para a minha realidade, entendeu? Que não mudou muito de lá para cá, mas tem um certo tremor na mão, tem uma certa deficiência de movimentação, entendeu? Que eu não tinha, mas comecei a ter. Mas é uma coisa que não me incomoda muito, porque o que eu já fiz, o que eu pretendo fazer, a minha motivação de acordar de manhã e trabalhar, continua. Então eu vejo isso como mais uma, vamos dizer assim, não é uma surpresa, mas é um presente de Deus para ver o que você vai fazer, entendeu? Porque se eu te der muito dinheiro e você fizer coisas erradas, o dinheiro não te serviu de nada. Mas se eu te der muito dinheiro e você começar a fazer coisas boas,
eu fico orgulhoso de ter te dado o dinheiro. Entendeu? Então Deus me deu agora uma situação onde eu tenho que transformar isso para o bem. E a reação que eu tenho mais importante hoje em dia na minha vida é exatamente expressar a minha gratidão pelo jiu-jitsu, é continuar trabalhando pelo jiu-jitsu para fortalecer as pessoas, é transformar a maneira de prática para que seja mais acessível para as pessoas que mais precisam, entendeu? Então eu vejo que eu estou nadando de braçada num oceano azul perfeito e aguardando o próximo dia aí sem muita preocupação. Você acha que essa questão sua do quadril foi tudo por conta de todos os seus desafios que você teve durante a vida, né? Claro. Você estava sempre sendo testado. Porque eu fico pensando hoje, né? Quando tem um campeonato, você se prepara para o campeonato, você sabe qual é a data, sabe tudo. Você tinha que estar preparado o tempo inteiro. O tempo inteiro para uma regra que não tinha regra, não tinha quem era o adversário, não tinha muito peso. Mais pesado, né? Não tinha peso, e geralmente você só luta com um cara mais pesado. Às vezes no tatame, às vezes no asfalto, às vezes na pedra, às vezes, entendeu? Então a situação era sempre imprevisível. E essa necessidade de estar pronto faz com que você às vezes tenha um pequeno machucado, mas não tem tempo de curar, entendeu? Você está sempre treinando, se botando. Então eu sempre trabalhei com o máximo de fisicalidade que eu podia recrutar no momento. E acabei pagando um preço, né? Que eu tenho hoje em dia algumas hérnias de disco, algum deslizamento de coluna. Sim. Já fui diagnosticado várias vezes para ter que operar, mas eu tenho evitado as cirurgias porque não são realmente o que vai resolver. Eles não garantem que vai resolver. Então eu estou tranquilo com relação à situação e vendo até onde eu vou. E mestre, eu fico vendo assim, você é uma referência, eu sou uma discípula. O que você falar, eu quero seguir, porque assim, eu acredito muito no que você fala sobre o jiu-jitsu e nessa transformação que a gente pode fazer com as pessoas. Sim. Né? Quando você percebe num treino, assim, você está olhando os alunos treinando, você consegue ver a personalidade de cada um ali? Com certeza. E como é que a gente melhora, ou dá para melhorar ou mudar uma personalidade? Olha, dá para trabalhar em cima, porque não só você percebe, como qualquer pessoa que seja agressiva, ela percebe quando ela é agressiva. Ela não tem o controle sobre essa agressividade, mas ela sente que ela percebe quando ela tem medo, quando ela se acovarda. Então, essa percepção que a pessoa tem, combinada com a percepção que o professor tem, se o professor for uma pessoa humana, for uma pessoa generosa, não for dramático, não for mal, não seja, entendeu, que queira ridicularizar a pessoa, mas se eu sei que você tem um problema, eu falo, Kira, vem cá, respira um pouco, meu, descansa um pouquinho, não fica calma, fica mais calma. Quando chegar nessa posição, fica... Ou seja, eu posso entrar com um conselho que vai ser interessante para você e você vai ter a capacidade de entender que você, agindo de uma forma ou de outra, pode melhorar o resultado. Então é uma combinação entre o professor e o aluno. Há muito tempo atrás, quando pensei que eu não queria mais estudar e que eu queria dar aula de jiu-jitsu, eu falei para o meu pai que eu não queria mais ir para o colégio. E ele me falou, tá bom, você não quer ir para o colégio, eu não vou te obrigar porque eu também não fui. Mas você agora vai ter que fazer o teu próprio dinheiro. Eu te dou casa e comida, mas não vou te dar mais mesada. E aí eu comecei a ajudar meu irmão Rório a dar aula de jiu-jitsu, ele me dava lá uns tostões pro fim de semana e tal. Passando um pouquinho, eu perguntei ao meu pai, mestre, o que eu tenho que fazer para ser o melhor professor? E ele me falou, se você quer ser um bom professor, você aprende a posição com detalhes e passa essa posição da melhor forma possível. Mas se você quer ser um excelente professor, procure entender o que o aluno precisa aprender. Ou seja, você tem que ser um professor psicólogo. Porque eu tenho que entender se você é mais agitado do que ele, se você é mais nervoso, se você é mais passivo, se você é mais amedrontado. Eu tenho que direcionar o meu jiu-jitsu, tem 10 alunos aqui, mas eu tenho que direcionar o meu jiu-jitsu para você, para ela, de uma forma quase que independente. Não é uma coisa que seja globalizar, todo mundo fazer a mesma coisa. Entendeu? Se você tem uma necessidade de ser um pouco mais calma, eu vou trazer a informação de uma forma que você possa aprender, porque o meu objetivo é te melhorar. Diferente do outro que é muito agitado, eu preciso acalmá-lo primeiro. Então, no mesmo treino eu posso falar, vambora, Kira, levanta os braços, vambora, fica aí não, sai daí de qualquer jeito.
Você, Kira, relaxa, meu amor, descansa um pouquinho, fica aí calma. Eu não vou dar o mesmo conselho para os alunos na mesma prática, entendeu? Então é uma coisa meio que personalizada. E essa sensibilidade você pega com o tempo de prática. Com certeza. Esse estudo da psicologia, você também estuda psicologia? Porque eu vejo, assim, a maneira que o tio Hélio dava aula, né? E todo esse programa de aulas que ele tinha, 36 aulas, repete a primeira, né? Faz a primeira aula, faz a segunda, repete a primeira aula, faz essa repetição de movimentos. Isso tudo está ancorado na psicologia. Eu não sei Com certeza. E eu não sei nem se ele estudava isso na época, se ele tinha acesso a essas práticas. Mas você é estudioso quanto a isso ou foi mais do seu feeling? Não, é instintivo, entendeu? Porque se eu olho para o aluno com um olhar de ajuda, um olhar de fortalecimento, um olhar de análise para ver como é que eu posso ajudar, toda essa parte psicológica vai estar adicionada, entendeu? Eu vou usar o meu melhor para entender o que ele precisa aprender que vai fazer a maior diferença. E é aí que entra o interesse no fator emocional, entendeu? Até num comentário, o cara chega cheguei, briguei ontem lá, meti a porrada no cara, não sei o quê. Eu falo, meu irmão, hoje em dia, se você for brigar com alguém na rua, você vai preso. Sim. Você pode tomar um tiro. Então não é o fato de você saber brigar que vai fazer com que você brigue na rua. Muitas vezes pedir desculpa e sair de mansinho, a melhor coisa que você faz, a maior vitória que você pode ter é não brigar. Sim. Entendeu? Então a ideia é bem complexa. E a questão do professor, né? Ele que cria essa atmosfera da pessoa saber que ela pode se defender na rua, que ela poderia até brigar, mas não brigar, né? Exatamente. Então, você fala todo dia para os alunos. Você tem que ter esse lado de conscientização, né? Porque quanto mais poder você tem, mais você tem que ser consciente desse poder não ser usado para o mal ou de uma forma errada. Você tem religião? Religião? É. Eu acredito no espírito, entendeu? Eu acredito em Deus, acredito numa força espiritual que leva a gente para o bem, acredito no mal, entendeu? Que está sempre intoxicando e querendo pegar as suas fraquezas. Mas não acredito que Buda, Jesus, Hare Krishna, entendeu? All the deuses, esses chamados deuses, né? São pessoas iluminadas que trouxeram o bem para a vida e que trazem a mesma mensagem de amor e de sucesso para as pessoas, né? Mas pensando no jiu-jitsu que você, né? Você estava ali na década... Quando você nasceu? Foi... Que ano eu nasci? Que ano você nasceu? 59. 59. Quando você cresceu ali no jiu-jitsu, que era uma coisa muito do Rio de Janeiro, você imaginava que ia chegar onde está hoje? Nem sonho. Não dá nem para pensar. Era um negócio de casa, brincando com os irmãos e... Primeira vez que eu fui ao Japão foi uma experiência linda, porque eu, na minha cabeça, estava indo representar a nossa família, né? Mas, na verdade, eu estava trazendo de volta o jiu-jitsu que veio do Japão, entendeu? Então, a minha mensagem de eficiência, combinada com a minha humildade de dizer no Japão que eu estava trazendo de volta um jiu-jitsu que era japonês, foi uma experiência muito maravilhosa na minha vida, porque abriu um campo muito grande para o jiu-jitsu no mundo, né? Sim. E o UFC também aqui nos Estados Unidos, que foram várias coisas que, combinadas, trouxeram uma promoção mundial para o jiu-jitsu que ele merece. E por conta disso a gente vive esse boom do jiu-jitsu hoje, né? Sim. Então, o Pride, eles criaram o evento do Pride para você lutar. Sim. Foi você e o Takada. Sim. Como é que foi esse approach, mestre? Eles já te conheciam lá pelas suas lutas e aí queriam fazer esse desafio. O processo foi aumentando em termos de business. O primeiro business foi feito pelo Satoru Sayama, que era o Tiger Mask, que saiu do Shoto, shootbox, do Shoto, não era shootbox, era o Shoto, que era uma competição. E criou esse primeiro MMA, né, no Japão, que foi o Vale Tudo 94 Open. Depois passou para um pay-per-view que tinha DirecTV, que foi uma outra empresa, fizemos já em outros eventos. E o último, o penúltimo foi o do Pride, que o cara queria fazer um evento bem maior para botar na televisão aberta. Quantas pessoas foram te assistir? 60 mil, 60 mil? No estádio, sold out. Mais pay-per-view. Mais pay-per-view e outras coisas. Foi um grande evento. Sim.
E aí depois disso você lutou de novo no Pride, teve o Pride 2 ou não? Teve Pride 2, Pride 2, eu lutei no 4, né? Lutou no 4, Lutei no 4, depois lutei no Coliseu. Sim. Que foi um evento, que foi o evento do ano na época, 2000. Foram 30 milhões de pessoas assistindo ao vivo, mais o Tokyo Dome Sold Out. Foram grandes eventos. Eu fui no Tokyo Dome uma vez, aí quando eu cheguei, não tinha começado ainda a luta. Eu olhei, era tão grandioso, eu falei assim, gente, será que vai ficar cheio isso aqui? Pô. Aí voltei 3 horas depois, tudo lotado e a admiração que eles têm, né? Eu lembro do seu bonequinho. Você tinha bonequinho, e você vê uma lata cair, um silêncio, o respeito que eles têm, né? A admiração que eles têm pela arte marcial, o entendimento que eles têm de uma raspagem ou de um movimento qualquer, eles todos estão coisa interessante. Todo mundo quietinho, ouvindo, esperando aquela luta se desenrolar no chão, né? Coisa que no UFC é mais difícil, né? Ficou no chão, ficou um pouquinho, vai, levanta. E, mestre, tem alguma luta assim, gostaria de ter feito essa luta ou não? Tá muito satisfeito e não tem... Olha, atualmente eu tenho que estar satisfeito, não tem outra opção. Mas uma oportunidade que eu perdi, que não volta e que eu senti que de alguma forma Deus não quis que acontecesse, foi a minha luta com Sakuraba. Sim. Que em maio de 2000 eu lutei com o Funaki e recebi a maior proposta para lutar com Sakuraba no mesmo ano. Seria uma coisa maravilhosa. Mas aí o meu filho partiu nesse mesmo intervalo. E aí eu não pude fazer. Eu achei que faltou essa na minha carreira. Uhum. Mas Deus sabe o que faz. Tá Deus tudo sabe certo. O que faz. Não adianta, é o que você falou, né? Não adianta a gente ficar pensando aqui, o que poderia ter sido e não, tudo. Mas a gente conversa muito sobre isso, né? Quando a gente tá em família, assim. Pô, se o Rickson tivesse lutado com o Sakuraba, aí eu lembro muito do Renzo, fala assim, minha filha, se o Rickson lutasse com o Sakuraba, não ia ter graça. O Rickson ia ganhar assim, ó. Ele sempre tá falando sobre você, sobre a sua técnica. Eu lembro que quando a primeira vez que eu fui, né, ter aula com você, eu já era faixa preta, e você me deu detalhes assim que realmente mudaram o meu jiu-jitsu e melhoraram demais, que eu uso até hoje. Claro. Alavanca, quadril, tudo isso eu levo como princípio assim para poder estudar o jiu-jitsu e melhorar o meu treino. Aí eu quero saber mais do seu jiu-jitsu invisível. Certo. O que eu acho que vai ser uma boa ideia pra gente é a gente parar um pouquinho com a filmagem. Eu vou fazer um pouquinho do jiu-jitsu invisível, daqui a uns 20 minutos ou meia hora a gente volta. Tá bom. E eu quero ver o seu feedback a respeito do que você acha, né, para concluir essa reportagem. Vou contar para todos vocês, tá, pessoal? Dá um like aqui no canal, compartilha esse vídeo, que já eu volto aqui para falar como é que foi a minha experiência com o jiu-jitsu invisível do mestre Rickson Gracie. E se eu não resistir, ela conta o resto sozinha, porque eu não vou estar nem vivo para contar a história. Perfeito. Vamos lá. Tá bom. Agora acabamos de fazer um pouquinho do jiu-jitsu invisível e eu tive o prazer de trocar umas ideias aqui com a nossa grande Kira. Eu queria saber dela qual foi a sua... O que você achou dessa experiência de ser apresentado ao jiu-jitsu invisível? Qual é a grande... se impactou em alguma coisa? Se é uma coisa normal? Como é que você se sente com relação a isso? Mas não é nada normal. Na verdade, assim, você se sente como se você estivesse aprendendo de novo. E essas conexões, elas fazem toda a diferença. E são detalhes que você ajusta o jogo de qualquer pessoa ali. Exatamente. Né? Com técnicas que, quando você passa, são simples, mas ao mesmo tempo não são ensinadas. Exatamente. Né? Existe aí um processo de deixar o aluno, mesmo o aluno que seja um casca fina, que não seja um lutador, a gente tem que botar ele mais perto possível dele entender onde é que ele tem a força invisível. Porque, especialmente para esses mais fracos, se eles não encontrarem a força invisível, eles não têm a mínima chance. Entendeu? Então não é questão de pressão, não é questão de luta atlética, mas é uma questão de percepção de pequenos detalhes. O pé aqui ou ali faz uma diferença. Sim. Não, teve uma hora ali que, por exemplo, fiz a base e botei o pé um pouquinho aqui, mas 2 centímetros pro lado faz uma diferença já fez monstruosa. A diferença monstruosa. Exatamente. E aquele detalhezinho do joelho também, gostei muito de virar o joelho aqui. Isso aí. Poder... Mantém pra você como segredo. Posso ensinar pro Hyron essa? Só pro Hyron. Pro Hyron pode, né? Total. Mas eu vejo assim, que existe uma prática aí que não tem que estar voltada para a violência, mas que tem que estar voltada para o auto-empoderamento do praticante. Ele vai começar a sentir, poxa, aqui não é tão fácil assim para me derrubar. Uhum. Não é tão fácil assim para a pessoa me dar um tapa na cara, ou me pegar uma gravata. Então, ele ampliando as possibilidades de defesa, ele se torna uma pessoa muito mais capaz de dizer não,
de interferir numa situação, de dar um palpite, de ser melhor pai, melhor aluno, melhor empregado. Quando você entende o jiu-jitsu, sabe que nessas situações que a gente usa no tatame, a gente percebe que consegue se defender, você está plantando uma semente da coragem ali na pessoa? Com certeza. É aí que vem a diferença É aí postura, que vem. Quanto né? mais você entende o invisível, mais você vê que você tem uma chance, entendeu? Não é uma questão de, pô, olha o tamanho daquele cara. Ele é grande, mas eu tenho a minha chance, entendeu? Sim. E é isso que faz a transformação. É isso, Jiu-Jitsu Invisível. Quem quiser aprender com o mestre, entra no aí. site, né? Qual o nome do site? Jiu-Jitsu? Jiu-Jitsu Global Federation. Global Federation. Mas vem muita coisa nova por aí, muitos programas novos, porque eu vejo que a gente tem que atender aqueles que mais precisam. Não são só os campeões de hoje, de luta, de wrestling, de jiu-jitsu, de grappling, de MMA. Mas também as pessoas normais que têm que se humanizar mais, ficar mais voltadas à capacidade sharp de ter decisões efetivas. E isso faz uma grande diferença na vida. Vamos continuar treinando. Obrigado, Kira. Foi um prazer. Mestre. Obrigada. Jiu-Jitsu pra vida. Valeu, Todos pessoal. nós. Vamos lá.